Senhores vereadores, eu fui estudar esse projeto, me causou uma certa perplexidade, então vou explicar, até porque eu fui atrás das informações e acho importante que todos possam ter a ideia do que nós estamos votando juridicamente. Acho importante essas falas para que a gente possa depois debater este projeto. Então, agradeço a palavra, presidente. Novamente, cumprimento a todos os nossos queridos vereadores e vereadoras, também a todos os ouvintes, que pelas redes sociais, pela rádio, estão nos acompanhando, na expectativa que nós possamos fazer um bom trabalho na representação. O projeto 04, que eu vou pedir para que seja colocado na tela, conforme eu pedi para o Bruno agora, aqui pelo WhatsApp, para que seja colocado na tela o projeto de lei municipal complementar 04. E aí que consiga já ir direto para o artigo 2º. O artigo 2º do projeto diz assim, enquanto vai aumentando a tela, diz assim: a concessão de que trata o artigo 1º desta lei complementar municipal ocorrerá através de competente processo licitatório, cujas exigências de exploração constarão no respectivo edital, sendo que as receitas advindas da concessão do uso serão destinadas ao Fundo Municipal da Cultura. Então, isso está no artigo 2º, dizendo que será por um processo licitatório. Na data do projeto, tem aí, dia 19 de maio de 2020. Então, esse projeto chegou na metade do ano passado, né, ali perto de junho, até ser protocolado. Por quê? O Parque Itaene, nós estamos discutindo um projeto que versa sobre a lanchonete que fica dentro do Parque Itaene, exigia esse tipo de instrumento para a concessão, uma licitação. Agora eu vou pedir para o Bruno colocar a Lei 866, só para a gente explicar o que nós estamos discutindo. Fizemos um recorte da lei explicando as modalidades de licitação. E por que é importante a gente discutir isso, senhores vereadores? Porque tem um erro formal no que eles fizeram. Quando você tem esse projeto colocado no mês de maio, sendo que o Parque Itaene foi inaugurado no dia 30 de outubro, às vésperas da eleição, e se previa uma licitação, um processo licitatório após a aprovação da lei, vou pedir para o Bruno colocar o artigo 22 da Lei 866, que fala das modalidades de licitação. Então, dentro das modalidades de licitação, que o nobre colega vai colocar para nós, caso não seja possível, eu coloco aqui para os senhores o artigo 22, até para que fiquem todos cientes aonde está esse erro formal. O artigo 22 fala sobre as modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso ou leilão. Então, nós não temos chamamento público como uma das modalidades de licitação. E foi feito um chamamento público, já pode deixar nesse aí mesmo, Bruno? Já pode deixar nesse mesmo, porque essa é a Lei 13.019, de 2014, que fala o que é o chamamento público. Fala que é um procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo, colaboração ou de fomento. Até já pode tirar o texto, por favor. Então, nós temos a seguinte situação. Em maio de 2020, a administração colocou um projeto de lei complementar, 04/2020, para tramitar, para que nós tivéssemos um processo licitatório, para que nós tivéssemos uma lanchonete que fosse ser explorada por alguém da área, que tivesse os melhores requisitos, segundo o que a lei determina, a modalidade escolhida pela Prefeitura Municipal. Então, só aí, a hora que tivesse essa lanchonete, de acordo com a licitação feita, de acordo com a Lei 866, é que poderia começar a ser explorada a lanchonete. O parque foi inaugurado em outubro e se percebeu na Prefeitura que não daria tempo de aprovar a lei na Câmara, não daria tempo para que nós tivéssemos posteriormente a licitação. Então foi feito um chamamento público, que é versado pela Lei 13.019, e eu pedi para que fosse projetado na tela. O chamamento público não é uma licitação. E mesmo assim, foi se colocado, foi feito um chamamento público, duas empresas, uma delas a cervejaria Sancta, ela acabou se credenciando e tem explorado semanalmente cada uma dessas duas pessoas que estão explorando, né? A cervejaria Sancta e também um pessoal que faz pastel, que ganhou
nessa duplicidade para que fosse feito. Os repasses, R$300 por semana para o Fundo de Cultura, mas qual que é o problema? O problema é que tem um erro formal de outubro até agora. Então, por que eu queria fazer esse esclarecimento? Às vezes o pessoal diz, nós estamos agindo como sindicalistas, falando sobre servidores e tal, mas nesse momento que a gente identifica um erro formal da prefeitura, porque não é algo emergencial, era algo que faltou gestão e planejamento, ainda mais às vésperas da eleição, porque o parque foi inaugurado dia 30 de outubro. Nesse instante, este projeto de lei corrige o erro que aconteceu de outubro até março, que vai viger esse chamamento público até março. Então, nós estamos agora em janeiro, né? Então, nós vamos aprovar provavelmente essa lei hoje, porque ela é a correta, é a forma correta para que seja feita a concessão do uso do espaço. Só que, atentem os senhores, o nosso problema hoje que acontece, às vezes, na prefeitura municipal, foi feito de forma equivocada, usando um instrumento jurídico errado para agilizar a inauguração do parque às vésperas da eleição. Isso é algo muito sério, muito grave. No entanto, quando a gente identifica isso, e nós temos que ser muito prudentes, porque não é algo que tenha uma repercussão imensa na cidade, que vai prejudicar, mas é algo feito formalmente em desacordo, e não por inépcia da nossa procuradoria da prefeitura. Tenho certeza, os procuradores que lá estão, prepararam concurso, sabiam, foi decisão política e se utilizou um instrumento jurídico equivocado. Então, eu gostaria de dizer para os senhores que o projeto de hoje corrige um erro que acontece desde outubro por decisão da prefeitura. E agora esse período, como é que fica? Porque foi feito de forma equivocada. Então, nesse instante, tem esse período de outubro até março, que foi feito de forma equivocada, mas que está sendo explorado. Então, este vereador gostaria de fazer esses esclarecimentos, que eu fui atrás de estudar esse projeto. Inclusive, a secretária de governo gentilmente conversou comigo ontem, a gente queria entender, até mesmo porque às vezes a gente vota coisas na Câmara Municipal e ali na frente cobram os vereadores. Então, agora tem que ver esse período de outubro até março, porque nesse período foi usado um instrumento jurídico equivocado formalmente em desacordo com as leis 866 de 93 e também com a Lei 13.019 de 2014. E nós precisamos entender que a responsabilidade do gestor não está só nas grandes coisas, está em todas. A transparência e a lisura que nós pedimos é exatamente na formalidade e na materialidade das questões. Então, eu acredito que nós devamos discutir, talvez não nesse instante, sobre o período de outubro até março, quando foi feito de forma equivocada. E se não tivesse sido de forma equivocada, esse projeto teria sido retirado. Então, esse projeto, olha, agora então não precisa mais do projeto, já que nós estamos fazendo chamamento público. Chamamento público não é licitação. As modalidades de licitação são exploradas e colocadas de forma taxativa no artigo 22 da Lei 8666. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra para que eu pudesse explanar sobre essa questão. Senhor presidente, consegue me ouvir bem? Estou ouvindo bem, vereador. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pela concessão da palavra. Vamos pontuar alguns assuntos que nós temos trabalhado, colocar aqui para funcionar o cronômetro e a gente não se perder no tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pelas redes sociais, também pelas ondas do rádio, nós, aqui na Câmara Municipal, estamos aprendendo a representação, o trabalho como vereador, e eu acredito muito que as indignações que nós colocamos diariamente, elas são replicadas por conta do que nós recebemos. E eu vou pontuar alguns assuntos. O primeiro deles, sobre a vacinação. Hoje eu recebi uma informação que a escala de vacinação não está chegando ao pessoal que vai ser vacinado, que está na expectativa, por exemplo, dos PS. E esta reclamação da falta de acesso à escala tem gerado uma insegurança, então já peço para que nós tenhamos também atenção nesse sentido, porque a comunicação com esse governo é muito ruim. A comunicação, ela se dá principalmente entre servidores e os seus superiores hierárquicos, para que nós tenhamos a assertiva do trabalho a ser feito. Hoje, nós estamos em meio a uma pandemia
e nós precisamos que a comunicação ela seja célere e nós também necessitamos que ela seja eficiente. Então, a escala de vacinação, nós precisamos que seja rapidamente divulgada. Em relação à saúde, também, nós temos uma empresa terceirizada de limpeza e tem recebido reclamação, principalmente quanto ao horário e a quantidade de funcionários. Vou olhar o contrato para que nós possamos saber o que está sendo pago para essa empresa e as condições de trabalho também desses servidores. Em relação ainda à fiscalização na saúde dos PS, foi protagonizado por este vereador e também pelo vereador Felipe Corá, em datas diversas no Edson Mano, e nós adotamos algumas posturas. Por exemplo, eu entrei com mandado de segurança, com base na nossa lei orgânica, para que nós pudéssemos adentrar ao pronto-socorro Edson Mano e também ao pronto-socorro Afonso Ramos. Claro, todas as tratativas eram naquele espaço onde não tem isolamento, pessoas, de repente, sendo medicadas ou em procedimento, mas surgiu dentro dos PS, tanto o Edson Mano quanto o Afonso Ramos, algumas listas para assinarem contra essa ação de vereadores, uma fala que nós estaríamos lá tirando foto, registrando, invadindo a privacidade, a intimidade. Eu sempre digo para as pessoas, nós temos o limite da legalidade e nós vamos desta maneira. Quando lá estive, eu acionei a Polícia Militar para que fizesse valer o direito do vereador da fiscalização e o caso está na Justiça. Ainda não foi analisado o mérito e vai se prosseguir. Tenho certeza que é mais um problema de comunicação que a Secretaria de Governo e a própria Prefeitura ainda não conseguiu resolver com esse vereador. E quem me conhece há tempos, tendo sido secretário de Segurança na cidade e uma pessoa de fácil trato, a diplomacia é a regra. Então, nem isso conseguiram ainda fazer com esse vereador. A centralização por parte de tudo na Secretaria de Governo e os secretários que hoje são pessoas capacitadas, o fato deles não poderem ter autonomia da conversa prejudica demais. E também nós possamos ter esta mudança de postura, porque esse governo é uma continuidade do governo anterior. Foram 8 anos, então não são 26 dias desse atual governo, é uma continuidade. E, inclusive, o modus operandi é igual do governo anterior. Em relação à limpeza, que nós temos visto muitos vereadores falando, eu mesmo tenho ido em muitos lugares, não é que a gente vai e faz o vídeo e fica pela pirotecnia parlamentar, como às vezes a gente percebe que querem colocar esse adesivo, né? Como se nós tivéssemos um vazio de conduta. Pelo contrário, é tudo concatenadas ideias. Primeiro, nós temos uma prestação de contas diária que eu faço. Diariamente pelo Facebook, Instagram, no canal do Marinho no YouTube, eu faço uma prestação diária de tudo que nós estamos realizando. E depois, nós temos a informação para a população, que uma vez não sabendo aquilo que a gente realiza, pode imaginar, não estão sendo feitas as fiscalizações. Praças, parques, escolas, o mato está muito alto. E também é um contrato que eu vou fiscalizar em relação à medição desses cortes, porque nós precisamos ter a transparência. Em relação ao PS, Edson Mano e Afonso Ramos, tem recebido muitas informações de assédio moral, e isso é importante que a gente coloque. No meio de uma pandemia, o trabalhador não conseguir ser minimamente tratado com dignidade, e a dignidade, às vezes quando a gente fala em dignidade humana, fica meio vazio, mas dignidade humana é o mínimo de integridade física, psicológica para se desenvolver o trabalho. Então, nós estamos compilando todas essas informações, inclusive o procedimento na prefeitura que não andou, e tem tudo lá colocado em relação aos dentistas e em relação à vigilância sanitária, ao coordenador que hoje está no pronto-socorro Edson Mano. E nós vamos sim fiscalizar. Não é possível que nós, vereadores, que tivemos votos, que a gente fique subordinado a um comissionado que não teve voto e que é odiado pelos servidores. É um absurdo. E olha que já não vem de agora, já é de tempos. Ou então a gente fala em comunicação e transparência, ou então a prefeitura vai continuar se gastando. E olha, e a última eleição indicou muito bem o que os servidores achavam do governo anterior e a continuidade desse. E nós temos hoje na prefeitura um prefeito que foi estagiário, que foi biólogo, que foi secretário de meio ambiente, vice-prefeito, superintendente do DAI e hoje é prefeito. Então, senhor prefeito, sua excelência, Rafael Prevezan, agilidade no trato dos servidores. Nós não aguentamos mais esses desmandos na área da saúde. Em relação à guarda municipal, os professores,
e outras profissões, agentes de fiscalização, os fiscais de obras e postura, que estão fora da vacinação. Nós entendemos que o plano de vacinação ele tem avançado nas suas fases, até porque nós vimos a quantidade de servidores que tem da saúde em Santa Bárbara, veio metade das vacinas que veio para a Americana. Porque aqui nós não temos contratação, nós temos falta de médico, falta de enfermeiro, técnico de enfermagem. A escala de enfermeiro, técnico de enfermagem é uma escala ridícula, ruim, contra a saúde do servidor, no 6x2. Espero também que isso seja resolvido rapidamente. As cozinheiras na escola, elas estão sendo obrigadas a irem e não tem o que fazer lá dentro. E elas também têm grupos de risco, comorbidades. Então, senhora secretária de Educação, aliás, deveria falar para a secretária de Governo, né, que a de Educação só pode fazer se a secretária de Governo autorizar. Então, senhora secretária de Governo, por favor, veja a questão das cozinheiras, que estão reclamando demais a falta de atenção devida. A volta às aulas, assim como o plano de vacinação, nós temos hoje uma comissão proposta pela vereadora Esther, que será feita pela indicação dos partidos. Hoje, no PSD, em comum acordo com os demais vereadores e o presidente do partido, eu sou o líder do PSD, protocolado hoje na Câmara, e a gente vai colaborar também nessa comissão. Com certeza vai ter um vereador aí do PSD na proporcionalidade para essa comissão. Um outro absurdo, nós temos hoje no Shopping Vila Multimal, ali nós temos diversos serviços da Prefeitura. Nós temos Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Banco do Povo, Sala de Empreendedor, Sebrae, e aí vai. A dívida ativa e tal, muito utilizado pela população. E os servidores pagam R$ 75 por mês de estacionamento. Servidores que têm o pior salário da região. Então, eu também apelo para que nós vamos fazer esse documento, mas para que a Prefeitura já verifique essa questão que já foi falada para eles. Chega para o vereador porque não foi resolvida em loco, né? É lamentável. Essa questão toda que nós estamos vivendo hoje é uma falta de gestão. Mato Alto sempre em janeiro tem. Caramba, é o nono ano de uma gestão, porque veio 8, agora é a continuidade. Então esse Mato Alto ele precisa ser resolvido. E nós temos no Romano, por exemplo, que tenho ido diversas vezes lá, um absurdo. Aranhas, bichos peçonhentos. Nós precisamos apelar à conscientização. Aqui não está um vereador que só ouviu falar de morte, que só de repente ouviu falar de desgraças e calamidades. Eu já presenciei muitas. Inclusive, na nossa cidade, cenas lamentáveis. Então, o que eu estou falando da desgraça, da coisa, e realmente o cheiro da doença, da morte, é algo que realmente hoje nós precisamos urgentemente, na nossa cidade, tornar muito mais humana essa relação. Por fim, eu termino falando da comunicação da Guarda Municipal, HT, ruim, péssimo. Nós precisamos melhorar a comunicação. Uma das armas do Guarda Municipal é a comunicação, para que as outras viaturas saibam a localização e possa vir ao encontro do atendimento dessa ocorrência. Um abraço a todos, que nós tenhamos uma semana excelente e lembre-se sempre que a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Muito obrigado, senhor presidente e demais vereadores presentes nessa sessão.